E se nós fizéssemos uma guerra, olha só, se nós fizéssemos uma guerra na América do Sul, onde cada país não poderia se unir a outro, e eles teriam que atacar por turnos, certo? Então um país ele poderia, de acordo com a probabilidade, atacar um outro país através de turnos. E algumas coisas que levariam em consideração. Como se fosse um Battle Royale. Se ele vencer, aquele outro país deixa de existir e ele toma aquele território. Como será que ficaria a América do Sul após essa guerra? Então tá aí, ó. E se a América do Sul entrasse em guerra no estilo Battle Royale? Simulado por IA. Claro, nós fizemos todas essas simulações baseadas numa inteligência artificial, levando em conta algumas coisas, né? Aqui tá para vocês aí poderem ver o mapa aí da América do Sul como tá hoje, como começa, né? Brasil, maior, Bolívia, Argentina, todos os países da América do Sul, certo? E a gente leva em conta alguns dados para poder fazer essa simulação, beleza? Então tá aqui, vocês estão podendo ver aí do lado, vocês vão poder ver, por exemplo, os dados que levamos em conta. Tipo, a população do país foi levada em conta, o PIB desse país, tá? A área em quilômetros quadrados e o nacionalismo. A gente determinou o quanto o povo é nacionalista. Isso também leva em conta, tá? Para definir o poder de ataque de um país e o poder de defesa do país. Todos esses dados em proporções vão levar em conta o poder de ataque do país. E também vai se levar em conta o poder de defesa do país na hora de se defender. E aí a IA vai fazer uma análise de probabilidade e vai definir quem ganhou ou quem perdeu a guerra. Beleza? Vamos tentar isso daí? Bom, aqui uma simulação para quem gosta da parte da matemática, né? Como que funcionaria isso? Por exemplo, a força de ataque. A força de ataque ela vai ser definida por 50% dessa força, o PIB do país, né? 30% da força ali a gente vai ter a população, a quantidade de pessoas que tem naquele país, tá? E 20% da força, o nacionalismo daquele povo. Como aquele povo é nacionalista. Ou seja, a IA faz todos esses cálculos aí. E para a força de defesa do país, a gente vai levar em conta o PIB, 30% vai ser o PIB, 30% a população, 20% o nacionalismo do país e 20% o terreno, o tamanho daquele país. Ou seja, o tamanho vai levar em conta na hora de definir o poder de defesa. O poder de ataque, o tamanho do país não é levado em consideração. Beleza? Vamos fazer assim? E aí, a IA vai calcular tudo isso para definir o poder de ataque do país, o poder de defesa. E isso vai ser dinâmico. Se um país ele conquista outro, né, ele vai mudar todo o poder de ataque dele, todo o poder de defesa dele, porque o território dele vai aumentar, a quantidade de pessoas também vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a guerra, enfim, tudo isso é calculado pela inteligência artificial. Legal? E aí vamos para as regras, né? Vamos para as regras. Então está especificado aí do lado. Aleatoriamente, um país ataca o outro, certo? Então vai ser de forma aleatória, de acordo com a probabilidade disso acontecer, que a IA vai levar em conta, tá? Um país vence o outro e o outro deixa de existir. Eu já falei isso anteriormente. Se um país vencer, aquele outro vai deixar de existir e não existe mais aquele país, certo? O país atacante vai perder PIB. Ele perde uma porcentagem do PIB dele, porque ele teve que gastar dinheiro na guerra. Mas ele ganha o território daquele país que ele conquistou. Beleza? A população do país perdedor, ela vai migrar aleatoriamente para outros países. Não vai ficar dentro do país que venceu a guerra. Ou seja, aquela população que sobreviveu à guerra, ela vai embora para outros países. Ela não vai aceitar ficar naquele país que venceu a guerra do país dela. Beleza? Essas são as regras básicas do nosso jogo. E aqui a gente tem um poder aí, o poder militar inicial de cada país, para a gente ter uma noção, certo? Então vamos lá, vamos avaliar aqui. O poder, por exemplo, de ataque do Brasil, 9.4. De defesa também 9.4. Muito grande o poder do Brasil, né? Nessa América do Sul aqui. Levando em conta todos os nossos cálculos.
Legal? Argentina, 3,91 de ataque, 4,05 de defesa, o segundo mais forte, né? Colômbia, 2,57, defesa 2,65, enfim. Tá toda aqui na tabela, vocês podem até pausar o vídeo aí se quiser, para avaliar um a um esses dados aí dos países da América do Sul, beleza? Então, vamos para a próxima. E vamos para o primeiro turno. O que será que a IA preparou para a gente aí nessa primeira rodada, né? Então, vamos dar uma lida aqui. Para a primeira rodada, o simulador calculou a probabilidade de conflitos baseados em fronteiras e disparidade de poder, certo? Então, o evento sorteado foi a Ofensiva do Prata. A Argentina, aproveitando seu altíssimo fervor nacionalista, 10, né, de nacionalismo, e a instabilidade global, decide lançar uma invasão relâmpago para anexar o Uruguai, país pequenininho, do lado da Argentina, né? E consolidar o controle sobre a bacia do Rio da Prata. Beleza? Então esse foi o primeiro turno aí que a IA decidiu que aconteceria se essa guerra desses moldes acontecesse. Então aí o mapa aí da Argentina atacando o Uruguai, para vocês terem uma noção aí onde está o Uruguai, onde está a Argentina, para quem não conhece muito bem a geografia daqui da América do Sul. Então, só para vocês terem a noção, a Argentina quer englobar aquele país menor, que é o Uruguai, vizinho ali do Brasil e da Argentina. E aí, o primeiro confronto. A Argentina atacante versus o Uruguai, que é defensor. Então temos aí o poder de ataque da Argentina de 3,91 contra o poder de defesa do Uruguai de 1,49. De acordo com os cálculos, existe 72% de chance da Argentina vencer e 28% de chance do Uruguai vencer, né? Em termos probabilísticos, a gente rola os dados e no resultado final, tá aí. A Argentina vence a batalha, o Uruguai deixa de existir, tá? O Uruguai foi derrotado, que era o defensor. A Argentina vence o confronto, que tinha uma probabilidade de vitória maior. Era meio evidente que isso ia acontecer. E a Argentina vence a primeira batalha no nosso primeiro turno. E aí o que acontece? Vamos olhar para o mapa aqui, ó, o mapa aqui do lado. A Argentina englobou, né? Eu vou até vir com o mouse aqui para vocês terem uma noção, ó. A Argentina englobou o Uruguai. Agora o Uruguai faz parte da Argentina. A Argentina é um país maior agora, porque englobou o Uruguai aqui, certo? Então vamos às consequências. A Argentina anexa os 176 mil quilômetros quadrados do Uruguai. A Argentina perde 8% do seu PIB na guerra, né, devido ao custo de mobilização e tal. O PIB do Uruguai é drenado, acaba, não tem, o país acabou, não tem mais PIB. População, 5% da população uruguaia foi perdida em combate, ou seja, morreu, né? Toda aquela população, 5% morreu no combate na guerra. Os 3,3 milhões restantes fugiram, certo? Para onde que eles fugiram? Pelo sorteio, a população fugitiva do Uruguai se dividiu entre Brasil, 70% dessa galera veio para o Brasil, mais provável ir para o Brasil, né? Tá mais perto ali, um país maior, e 30% foi para o Chile, talvez por causa da língua, do idioma ser diferente, enfim, essas coisas, a IA que acabou definindo para onde aquele povo iria depois da guerra. Legal? Então vamos para o nosso turno 2, a segunda ação, o segundo sorteio aí, que foi ali o conflito no norte. Foi definido pela IA, disputas por recursos e nacionalismo. O simulador detectou uma alta probabilidade de conflito no norte do continente, motivado por recursos naturais e disputas históricas que ganharam força com o colapso da ordem global. A ofensiva do Essequibo. A Venezuela, impulsionada pelo seu alto nacionalismo, 9, e pela necessidade de recursos para sustentar sua economia de guerra, lança uma invasão massiva contra a Guiana. O objetivo é claro, anexar as ricas áreas de petróleo e minerais. Beleza, Venezuela vai atacar a Guiana, é um país maior do que o outro, e a gente tem aí o confronto, né, da Venezuela, que tem 2,39 de ataque, enquanto a Guiana tem 1,82 de defesa, ou seja, 65% de chance da Venezuela vencer, enquanto a gente tem 35% de chance
da Guiana sobreviver a esse ataque, certo? Vamos para a rolagem de dados. Venezuela, atacante, venceu. O resultado final está aí, a Venezuela vence o confronto, né? Destrói a Guiana e a Guiana deixa de existir, certo? As consequências. Vamos para as consequências do turno 2. Território. A Venezuela vai anexar 214 mil quilômetros quadrados da Guiana. Sua área total agora passa de 916 mil quilômetros quadrados para 1.130.000 quilômetros quadrados. Até falei errado. 1.130.000 quilômetros quadrados. Custo econômico. Devido às sanções remanescentes e ao custo de manter tropas na selva, a Venezuela perde 12% do seu PIB, ou seja, o PIB dela baixa. A população, cerca de 8% da população guianense, morreu, pereceu no conflito. Os sobreviventes, 736 mil pessoas aproximadamente, abandonaram o país. Pelo sorteio de proximidade e segurança, né, o Brasil levou 60% dessa galera, 441 mil refugiados, enquanto o Suriname acabou recebendo aí 40% dessa galera, 295 mil refugiados. Certo? Isso aí foram as consequências do segundo turno. E vamos analisar o status agora dos países, como que está agora mais ou menos ali. Então a gente fez uma pequena análise aqui para vocês poderem observar, né, que o Brasil está intacto até agora, teve mais refugiados, ou seja, o seu território permanece o mesmo, né, mas como recebeu mais gente, mais pessoas, isso aumenta o poder de ataque do Brasil e o poder de defesa. O Brasil ficou mais forte e recebeu esses refugiados. A Argentina se expandiu, anexou o Uruguai. Então o seu território aumentou. Mas ele perdeu gente ali na guerra, perdeu uma certa população, né? Mas como o seu território aumentou, o seu poder de defesa também aumentou nessa primeira guerra para 4,20 ali, né? A Guiana deixou de existir e a Venezuela anexou ela. Então, o território da Venezuela aumentou, também aumentando seu poder de defesa, né? E ali outros países como a Colômbia, Bolívia estão só observando, mantiveram os mesmos poderes que eles já tinham no início, certo? Porque ainda não aconteceu nada com eles. E o Suriname está em alerta, né? Recebeu refugiados, aumentou um pouco seu poder de defesa, mas é um país muito fraco perto dos demais. Então, ele está ali em alerta, que pode ser que seja o mais provável que sofram um ataque, né? Aí o mapa, tá? O mapa aqui da Venezuela anexando a Guiana, aqui no norte, tá? Da nossa América do Sul. Não sei se vocês conseguem observar, para quem não entende muito de geografia, é aqui do lado, aqui. A Venezuela era aqui e anexou agora a Guiana como parte do seu território. Beleza? Então, tá aí o mapa político da América do Sul agora. O Uruguai já deixou de existir, não tá mais aqui, ó. Não tá mais. Agora faz parte da Argentina e a Guiana agora faz parte da Venezuela. Beleza? Então, vamos para o turno 3, o próximo turno. Vamos para o sorteio de ação do turno 3. Bom, o simulador detectou um movimento de oportunidade. A Bolívia, inflamada por um nacionalismo de nível 9, e vendo seus vizinhos se fortalecerem, decide que este é um momento histórico para recuperar seu acesso ao mar e consolidar o poder na região andina. Então, vamos para a Guerra do Pacífico 2.0. A Bolívia lança uma ofensiva total contra o Chile. O ataque é focado em capturar as regiões litorâneas e neutralizar a economia chilena. Olha só a Bolívia, a malandragem falou, opa, meus vizinhos estão se fortalecendo, vou atacar o Chile. Essa foi a decisão da inteligência artificial em termos de probabilidade. Bem legal isso aí, né? A Bolívia atacando o Chile, nossa, seria curioso esse ataque. Vamos avaliar aí, né? Então tá aí o confronta a Bolívia com 2.05 de ataque, enquanto o Chile tem apenas 1.30 de defesa. O Chile um país até fraco em termos de defesa aí, 1.30, apesar de ser muito comprido no mapa, né, muito extenso, ele não tem uma área tão grande, o que faz com que a defesa dele não seja tão alta. E aí a probabilidade de vitória da Bolívia é de 68%.
Então, o que será que vai acontecer? Vamos esperar e resultado final. Bolívia venceu a guerra e o Chile foi derrotado. Então, o Chile é o terceiro país a deixar de existir aqui na América do Sul, tá? O Chile deixa de existir, a Bolívia anexa o território do Chile, né? Porque venceu essa guerra. E vamos ver as consequências aí, nesse turno 3, né? Território, a Bolívia anexa os 756 mil quilômetros quadrados do Chile, também não é tão pequeno assim, né? Mais de 700 mil quilômetros quadrados. A área total boliviana agora é de 1.854.000 quilômetros quadrados. Muito grande. Tornando-se uma das maiores potências territoriais do continente. Bacana. Custo econômico, PIB. A Bolívia, já com uma economia frágil, sofre um baque de 15% do seu PIB, devido ao esforço de guerra extremo, ou seja, para guerrear em todo aquele território chileno, perdeu 15% do PIB, ou seja, teve que gastar muito dinheiro, né, nessa guerra. E a população, né, vamos analisar, o conflito foi intenso, cerca de 8% da população chilena morreu, deixou de existir, tá? 1,6 milhão. E os sobreviventes, 18,4 milhões aproximadamente, fugiram em massa, tá? A grande imigração andina, vamos lá, os refugiados. A Argentina recebe 50% desse povo. A Argentina é um país grande, vizinho ali do Chile, ou seja, 9,2 milhões de pessoas foram para a Argentina. A Argentina agora lida com uma crise humanitária, mas seu potencial de mão de obra e recrutamento futuro dispara, né? Que é o que leva em conta aqui no nosso jogo, certo? Na nossa simulação. Nossa simulação prevê aí que a população aumenta o poder de ataque e o poder de defesa do país, certo? O Peru recebe 30% dessa galera, 5,5 milhões de pessoas, e o Brasil recebe 20%, 3,7 milhões de pessoas, tá? Por ser um país grande, territorial, enfim, acaba recebendo esse povo todo aí. E aí, o Brasil está só aumentando, né? Vocês podem observar aí, aqui do lado, ó, que o Brasil, intacto, não entrou em guerra ainda, mas seu poder de ataque agora já é 9,8, vocês podem observar aí, né? E o poder de defesa 9,65, o Brasil ficando muito forte, porque está recebendo esses refugiados, né? O tempo todo das guerras. O Brasil recebe, e sem entrar na guerra vai se fortalecendo cada vez mais. A Argentina também se fortaleceu um pouco, ele foi para 4,15 o poder de ataque e 4,35 o poder de defesa. Né? E aí, vocês podem observar aí com calma, se vocês quiserem, os principais países aí da América do Sul que estão exemplificados aí no quadro. Então agora vamos para o turno 4. Sorteio de ação do turno 4. O simulador identificou uma tensão inevitável no norte. Com a Venezuela expandida e a Colômbia sentindo-se cercada e ameaçada pelo crescimento de um rival histórico, o comando em Bogotá decide por um ataque preventivo total. A Batalha de Carabobo 2.0. A Colômbia lança uma invasão em larga escala contra a Venezuela. Olha a Venezuela, que tinha já vencido a Guiana, a Colômbia vai para cima da Venezuela. O objetivo é desmantelar a infraestrutura militar venezuelana e anexar suas reservas de recursos antes que a Venezuela se recupere economicamente da campanha na Guiana. Então, jogada interessante ali da Colômbia, que é atacar a Venezuela antes que ela se restabeleça. Então, vamos aí, para o nosso confronto do turno 4. A Colômbia ataca a Venezuela, só que tem um porém aqui, ó. 2,57 é o poder de ataque da Colômbia e 2,7 é o poder de defesa da Venezuela. Ou seja, a Colômbia tem apenas 48% de chance de vencer, enquanto a Venezuela tem 52% de chance de vencer. Ou seja, vai ser muito equiparado essa guerra, muito na sorte mesmo, e a Colômbia vai arriscar ainda assim, mesmo sendo um pouquinho mais fraca. E tem que ser na rolagem de dados e resultado final, Colômbia venceu, mesmo com a probabilidade um pouquinho menor na sorte. A Colômbia acaba vencendo esse confronto, né? E as consequências aí do turno 4 é que agora o território, a Colômbia anexa todo o território da Venezuela,
incluindo a Guiana, certo? Porque agora a Guiana faz parte da Venezuela. E a área total colombiana salta de 1.141.000 km² para 2.271.000 km². É muito grande, vai ficar muito extenso a Colômbia, o país colombiano agora, né? Custo econômico. A Colômbia teve gastos imensos para vencer um defensor tão nacionalista. Perda de 14% do PIB. Muito dinheiro, né? Isso faz com que o poder de ataque do país diminua. A gente sabe nas nossas regras aqui que a gente avaliou lá atrás. População. A guerra foi devastadora. Cerca de 10% da população venezuelana pereceu. Os sobreviventes, 26 milhões, fugiram para evitar o domínio colombiano. A grande dispersão do norte, os refugiados aí, 40% migrou para o Brasil, ou seja, 10,4 milhões de pessoas. A IA até coloca aqui que o Brasil está enfrentando uma explosão demográfica sem precedentes. Tem um alerta, ele coloca um sinal de alerta ali pra gente. Peru, 40%, ou seja, também 10,4 milhões de pessoas foram para o Peru, e 20% para o Equador. 5,2 milhões de pessoas migraram para o Equador, que faz aumentar o poder de ataque e de defesa desses países, certo? E aí o mapa do mundo aí agora, como que está, né? Com a Bolívia indo até a extremidade sul do continente, né? Fazendo toda essa fronteira com a Argentina, porque agora tudo isso aqui faz parte da Bolívia, certo? A Colômbia agora, um país enorme, ó, englobando aqui a Venezuela e a Guiana. Sobra apenas o Suriname, levando em conta que a Guiana Francesa, por ser um país europeu aqui, não entrou no nosso jogo, legal. Vamos fazer de conta que ela não existe, porque não é da América do Sul, certo? Senão seria a França aqui, aí teria a França, o PIB da França seria absurdo, e seria até interessante. Talvez no futuro a gente pode colocar a França aqui nessa batalha para ver como que seria. Enfim, aqui o Equador, o Peru, o Paraguai são países que ainda não guerrearam, mas está tomando um aspecto interessante aqui a América do Sul, né? Os países crescendo, um englobando o outro, bem legal como vai ficando isso aqui. Será que alguém vai destruir o Brasil? Será que alguém vai conseguir força suficiente para acabar com o Brasil? Bom, vamos descobrir, né? E aí os dados, né, se vocês quiserem ver aqui, os dados estratégicos da América do Sul, tá aí, ó, Brasil com 9,42 de ataque, 9,37 de defesa, a Argentina crescendo também, Colômbia chegando mais próximo da Argentina ali com 2,58 de ataque, 2,66 de defesa. Enfim, tá aí, se vocês quiserem dar um pause no vídeo, avaliar dado a dado, né, tá aí para vocês poderem avaliar essa circunstância aí. Vamos pro próximo, então. Próximo turno, turno 5. Turno 5, o que será que vai acontecer? O que será que foi sorteado pela inteligência artificial aqui? Com o Brasil isolado como superpotência e o Peru se tornando um gigante populacional silencioso, o simulador sorteou o seguinte cenário. A crise do Chaco. O Paraguai, temendo ser a próxima vítima da expansão argentina ou boliviana, decide usar seu alto nacionalismo, 8 de nacionalismo, para uma manobra desesperada, invadir a Bolívia, enquanto ela ainda tenta pacificar o território chileno e recuperar sua economia. Então o Paraguai decidiu atacar, que curioso. Mesmo a Bolívia tendo vencido a guerra contra o Chile, o Paraguai decide atacar para não ficar espremido ali entre os gigantes, né? Bem legal o que foi decidido aí pela nossa inteligência artificial. E aí tá aí o confronto. O Paraguai é atacante, tem 35% de chance apenas de vencer a batalha, e a Bolívia defendendo com 65% de chance. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer na rolagem de dados com essa probabilidade. Vitória defensiva da Bolívia. O Paraguai não conseguiu invadir a Bolívia, foi derrotado no confronto, né? E a Bolívia se defendeu, tinha mais probabilidade, tinha mais poder de defesa, e era meio óbvio que iria acontecer, né? E aí as consequências do conflito, né?
vamos lá, a população, o território não altera, né? Segundo a nossa regra, só quando um país ataca o outro que toma o território. A Bolívia apenas se defendeu, então ela não invadiu o Paraguai por isso. Mas a gente teve baixas aí. A população do Paraguai teve 8% de baixas militares, né? Então perdeu a população paraguaia, ou seja, perdeu força, já era fraco, perdeu mais ainda. O PIB perdeu 12%, porque gastou dinheiro nessa guerra, não assim não conseguiu vencer. O território não aconteceu nada. A Bolívia também teve território inalterado, vocês podem ver aí, mas 3% de baixa da população e tivemos 6% de baixa no PIB. Danos à infraestrutura, custo de mobilização, ou seja, todo mundo perdeu nessa guerra aí. E aí vamos dar continuidade na nossa simulação de guerra da América do Sul. Vamos aqui dar continuidade. E o último turno agora, a gente observou, né, que o Paraguai tentou atacar a Bolívia, mas não conseguiu. Então vamos para o turno 6, o turno de número 6 aí, da nossa simulação de guerra da América do Sul, a vingança de La Paz. Agora sim, a Bolívia, por ter sido atacada pelo Paraguai, analisou a circunstância, né? Vamos ver o que a IA escreveu aqui, ó. A Bolívia, furiosa com a tentativa de invasão paraguaia e precisando de recursos para cobrir o seu rombo no PIB, decide ignorar seu estado de exaustão e lança uma contraofensiva total para anexar o Paraguai. Então tá aí, ó. Tá aqui do lado o confronto que vocês queriam ver. Bolívia atacante enquanto o Paraguai se defende. Mesmo depois do recálculo, a Bolívia continua mais forte que o Paraguai, porque o Paraguai perdeu também efetivo, a Bolívia perdeu efetivo. Então, com o poder de ataque de 1,79 da Bolívia, enquanto o poder de defesa do Paraguai é 1,72, ficou em 55% de chance da Bolívia vencer, 45% de chance do Paraguai vencer. Está bem equilibrado ainda, apesar da Bolívia estar ali um pouquinho mais forte, está bem equilibrado ainda. E na rolagem de dados, tá aí, a Bolívia vence, vitória da Bolívia, extinguindo a existência do Paraguai, né? E a Bolívia vence o confronto, ficando com o território aí do Paraguai. Vamos para as consequências. Vamos avaliar as consequências aqui do turno 6. Bolívia anexa os 406 mil quilômetros quadrados do Paraguai. A área total boliviana agora é de 2.260.000 quilômetros quadrados. A Bolívia tá gigante, um gigante sul-americano. Custo: Bolívia perde mais 5% de população e 10% do PIB, claro, na guerra. Fim do Paraguai. Como o país foi conquistado, a população restante, 6 milhões aproximadamente, foge aleatoriamente. O Brasil recebe 80% desses refugiados, enquanto a Argentina recebe 20% ali. Então, mais 4,8 milhões de pessoas no território brasileiro. É muita gente, muita gente. Bom, turno 7 agora. Vamos avaliar o que o simulador pensou aqui, né? Sorteou para o turno 7. Então, o simulador detectou um movimento oportunista inevitável. A Argentina, com seu nacionalismo máximo 10, e vendo a fragilidade da economia boliviana, PIB quase zerado, né? Primeiro sofreu um ataque, depois atacou outro país, decide: é hora de unificar o Cone Sul sob a bandeira de Buenos Aires. Operação Integração Austral. A Argentina lança uma invasão massiva contra a Bolívia. O objetivo não é apenas punir o vizinho, mas tomar o controle total dos territórios do antigo Chile e Paraguai, além das reservas de lítio e gás da própria Bolívia. A jogada de mexe da Argentina está mais forte, viu a movimentação e seria perfeito para os hermanos, para os argentinos. Esse ataque foi o que a IA identificou e vamos
avaliar aí os nossos dados até agora. A Argentina tem 3,81 de ataque, enquanto a Bolívia ficou ali com 2,45 de defesa. Por conta do seu vasto território, seu poder de defesa aumentou bastante. Mas ainda assim, a Argentina tem 65% de chance de vitória, contra os 35% da Bolívia. Vai ser difícil a Bolívia segurar a Argentina com todo esse poder bélico que a Argentina tem no momento. Então, vamos para a rolagem de dados. O que a IA definiu? Tá aí, vitória tática da Argentina. A Bolívia é derrotada, deixa de existir no nosso simulado aqui, e a Argentina fica com a vitória, fica com todo esse território para ela. É um território gigante, né? Vamos avaliar as consequências aqui do turno 7. A Argentina anexa todo o território da Bolívia, que incluía Chile, Paraguai e a própria Bolívia, né? A área total argentina salta para 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é agora, de longe, a segunda maior potência territorial. Só perde para o Brasil, claro. No custo vencedor, a Argentina perde 4% de sua população na guerra, claro, e 10% do PIB no esforço de ocupação e combate. Fim da Bolívia. O país deixa de existir, a população sobrevivente, 9,8 milhões, foge desesperadamente. Os refugiados, vamos lá, o Brasil recebe 90% dessa galera, que é o mais óbvio ali no confronto com a Argentina, 8,8 milhões de pessoas. E o Peru recebe em torno de 1 milhão, mais ou menos. 10% desse povo todo aí. E aí vamos avaliar como está a nossa América do Sul agora, depois de todos esses confrontos que a gente analisou. O Brasil continua intacto aqui, ó, com seu mapa do jeito que a gente conhece, o mapa do Brasil, né? A Colômbia englobando a Venezuela e a Guiana, tá? O Equador, nada aconteceu com ele, um país pequenininho. Peru também aqui. E a Argentina englobando todo o Cone Sul aqui, ó. Onde era o Chile, onde era a Bolívia, onde era o Paraguai, onde era o Uruguai. A Argentina tomou conta de tudo isso aqui, tá virando uma potência sul-americana, a Argentina. Uma potência, e tá aí o mapa para vocês analisarem como está a nossa América do Sul atual aqui, no nosso simulado, claro. Relatório de forças da América do Sul. Fazendo um relatório aí, o Brasil está com poder de ataque de 10, poder máximo de ataque, por conta da população que está recebendo gente, com aproximadamente 249 milhões de habitantes. A Argentina tem em torno de 53 milhões de habitantes, poder de ataque foi para 3,65, né? Poder de defesa 4,45, porque englobou um território muito grande. O poder de defesa do Brasil está em 9,6, né? Porque tem PIB, tem todas essas questões. A Colômbia ainda está sobrevivendo, com 2,91 de ataque, 3,15 de defesa. O Peru, 2,62 de ataque, 2,7 de defesa. E o Equador, bem fraquinho, 1,94, 1,81 de defesa. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, na nossa América do Sul simulada. Sorteio de ação do turno 8, chegamos no nosso 8º turno. E a situação é: a Colômbia, após consolidar o norte, Venezuela e Guiana, vê o Equador como uma cunha estratégica. Segurança nacional e a Gran Colômbia exigem ação. Tá? Missão: Operação Unidade Equatorial. Ofensiva total da Colômbia para anexar o Equador. O Equador, como eu falei, ele estava fraquinho, ele seria atacado em breve. A inteligência artificial avaliou isso e executa o ataque, que seria o controle da costa noroeste e recursos petrolíferos. Seria o controle colombiano naquela região noroeste da América do Sul. Tá aí o confronto, né? Colômbia, 70% de probabilidade de vitória. Equador, apenas 30% de chance de se defender. Muita rolagem de dados, mas acho que é meio óbvio que a Colômbia vence e destrói o Equador. O Equador deixa de existir, né? E vamos ver as consequências aí. A Colômbia anexa os 283 mil quilômetros quadrados do Equador. A área total colombiana, 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. É muita coisa.
também. População perde 3% na guerra, o PIB cai 10% por causa do esforço logístico da ocupação, mas fim do Equador, o país deixa de existir politicamente. A diáspora equatorial. Dos 21 milhões de habitantes remanescentes, aproximadamente, 80% vai para o Brasil. Mais uma vez, o Brasil recebendo uma galera aí, por ser o país mais forte, o país mais seguro, o país que não entrou em guerra até agora. Tem todo sentido aí, avalia isso para poder colocar esses habitantes que fugiram, né? Esses refugiados, esses sobreviventes. Então, em torno de 17 milhões de pessoas o Brasil recebe, e o Peru recebe em torno de 20%, 4 milhões de pessoas aproximadamente. Tá aí as nossas consequências do turno 8, né? E aí, como estão os países no início aí do turno 9, antes de começar o turno 9? O Brasil, com 10 de ataque, 9,65 de defesa, é uma potência, não precisa nem entrar na guerra, é muito forte, não se mete com ninguém, porque está muito tranquilo, não precisa de um confronto, não sofre ameaça. A Argentina se fortalecendo, a Colômbia e o Peru são os restantes aí que vão tentando achar forças para no final tentar invadir o Brasil. Bom, vamos para o turno 9. A Colômbia agora é uma potência do norte que domina Venezuela, Guiana e Equador. Percebeu que o Peru detém uma massa populacional e, portanto, potencial de exército, que ameaça sua hegemonia. Para evitar que o Peru se torne forte demais ou se alie indiretamente à Argentina, Bogotá ordena a invasão. A Batalha dos Andes Centrais. A Colômbia lança uma ofensiva total contra o Peru. É um choque de gigantes populacionais. A Colômbia tem a vantagem da experiência militar recente, mas o Peru tem a vantagem defensiva do terreno, uma população massiva e motivada. E tá aí o confronto, né, que a gente esperava, poder de ataque 2,65 da Colômbia, enquanto o Peru tem 2,85 de defesa, tem uma probabilidade maior de 55% de chance de se defender, enquanto a Colômbia tem apenas 45% de chance de conseguir a vitória, né? E vamos aí para as probabilidades, a inteligência artificial vai avaliar e a Colômbia teve uma vitória mesmo com menor probabilidade. A inteligência artificial, na rolagem de dados, identificou, sorteou, né, mesmo com menos probabilidade, a Colômbia como vencedora, destruindo totalmente aí o Peru. E as consequências do turno 9 são: a Colômbia anexa mais 1 milhão de quilômetros quadrados aproximadamente, né? A Grande Colômbia agora controla quase toda a costa oeste e a norte, totalizando quase 4 milhões de quilômetros quadrados. É um número gigante. Custo para o vencedor. A Colômbia perde 7% da população de mortos no combate. A Colômbia está ficando com falta de homens em idade de combate. PIB perdeu 15%, é uma guerra difícil, a probabilidade muito menor de vencer, então a economia de guerra leva ao limite absoluto. Fim do Peru. O país deixa de existir. A grande migração final, os refugiados. Dos quase 50 milhões de sobreviventes, Brasil recebeu 70% dessa galera, em torno de 34 milhões, e a Argentina 30%, em torno de 14 milhões de pessoas migraram aí para esses dois países. Então, como é que está a nossa América do Sul agora? Só temos o Brasil, a Argentina e a Colômbia. 3 grandíssimas potências, mas o Brasil, por não ter entrado em guerra, não mexeu no seu PIB, que é muito importante na hora do combate, na hora da guerra. Tem a maior força até agora, mas a Argentina e Colômbia estão brigando para dominarem a América do Sul na nossa simulação. Então, vamos aí para o nosso próximo turno, mas antes disso, vamos fazer o comparativo do poderio aí, ó. Brasil, 10 de ataque, 9,8 de defesa. Argentina, 4,05 de ataque, 4,65 de defesa. É muito mais forte aí que a Colômbia, que tem apenas 2,35 de ataque, 3,20 de defesa. Então, os dois países mais fortes estão sobrevivendo aí, que é o Brasil
que não entrou em guerra até agora, e a Argentina, que tem um nacionalismo muito alto. E o cenário de fim de jogo está avaliando aí a nossa inteligência artificial. O Brasil atingiu uma marca histórica, 301 milhões de habitantes, é muita gente, sem ter disparado um único míssil. O Brasil detém agora mais de 70% do PIB de todo o continente, quase 3/4 da população total da América do Sul, está quase todo mundo no Brasil, absorvendo a elite intelectual e a força de trabalho de todos os vizinhos derrotados. Seu valor de ataque, 10, é agora uma sentença de morte para qualquer um que ele decida atacar. A Argentina é o único rival viável com um território vasto, o nacionalismo mais alto, 10, o que a torna extremamente difícil de ser invadida, defesa 4,65. A Colômbia está morrendo de sucesso. Ganhou muito território, mas seu PIB e população estão em queda livre devido às guerras sucessivas. Ela é agora a presa mais fácil para o Brasil ou para a Argentina. A gente já tinha conversado antes e a IA também avaliou esse tipo de coisa, né? Então vamos para o sorteio de ação do turno 10. Vamos para o turno 10. A Argentina percebe que a Colômbia, que agora controla quase toda a costa do Pacífico e o Caribe, está em frangalhos financeiramente com baixa coesão populacional após a anexação traumática do Peru. Antes que o Brasil decida se mover, Buenos Aires lança a Operação Cruz dos Andes. A unificação hispânica. A Argentina ataca a Colômbia. O objetivo é criar um único império de língua espanhola para rivalizar com o colosso brasileiro. O combate se estende da Amazônia venezuelana até as selvas colombianas e as montanhas peruanas. Cara, seria uma guerra sul-americana a nível guerra mundial, né? Olha o tamanho dessa guerra. Então vamos para a simulação, né? A Argentina tem 62% de chance de vitória contra 38% de chance da Colômbia se defender. Vamos avaliar aí o que vai acontecer. Vamos para a rolagem dos dados e tá lá. Vitória tática confirmada, vitória da Argentina, derrota da Colômbia, que estava em frangalhos. Isso aí era meio óbvio que ia acontecer. E a Argentina vence o confronto. E vamos para as consequências do turno 10. Território. A Argentina anexa todo o Império Colombiano. Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana. A Confederação Argentina agora possui 9 milhões de quilômetros quadrados. Fato histórico da simulação. Pela primeira vez, a Argentina é territorialmente maior que o Brasil. A Argentina conseguiu um território maior que o Brasil. Custo para o vencedor, para a Argentina. Perdeu 5% da população, 3 milhões de pessoas, muita gente. Ocupar tantos países ao mesmo tempo drena o capital humano. Perdeu 12% do PIB. A economia argentina entra em regime de subsistência para manter as guarnições. Fim da Colômbia. O país e seus territórios anexados agora são províncias argentinas. O êxodo final, refugiados, como o Brasil é o único país não combatente e estável no mapa, o Brasil recebe 100% daqueles refugiados colombianos. Em torno de 40 milhões de sobreviventes aí dos 40 milhões, em torno de 32 milhões cruzam as fronteiras para o território brasileiro em busca de paz. Tá aí, ó, todo mundo migrando para o Brasil e o Brasil crescendo populacionalmente absurdamente. Vamos comparar as forças agora de Brasil e Argentina? População. O Brasil tem em torno de 333 milhões de habitantes, contra 64 milhões de argentinos. O PIB, 2,4 trilhões de dólares, enquanto a Argentina tem 0,44 trilhões. A área do Brasil é menor que a da Argentina. A Argentina vence na área, 9,9 milhões, né, de 9 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem em torno de 8,6. O nacionalismo da Argentina é maior, mas o poder de ataque do Brasil é 10, quanto o poder 3,85 de ataque da Argentina, e a defesa do Brasil é 9,92 contra 4,95 da Argentina. A Argentina é muito mais fraca que o Brasil ainda assim. O turno final, Operação Soberania Total. O Brasil com suas reservas financeiras intactas, uma população de 333 milhões de pessoas, lança a ofensiva definitiva para unificar o continente. Não é apenas uma guerra, é uma avalanche logística e humana. O
Brasil é muito mais forte que a Argentina e resolve falar que, não, a América do Sul é minha. E aí está o confronto final. Probabilidade de vitória do Brasil nesse ataque é de 67% contra 33% de chance da Argentina se defender a esse ataque massivo do Brasil. E não teve jeito, né? Não teve jeito, o Brasil vai vencer isso, clara e evidentemente é muito mais forte e vai anexar todo o território. As consequências, né, do turno final aí. A nova União Sul-Americana. Relatório de guerra. Território. O Brasil anexa 9 milhões da Argentina de quilômetros quadrados, né? A área total fica mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Seria o maior país do mundo, superando a Rússia, inclusive. O custo humano. O Brasil perde 6% da sua população, em torno de 20 milhões de baixas. A guerra era muito gigante. Perde 20 milhões de habitantes, entre mísseis, em fronteiras e combatentes, mortos. Custo econômico, queda de 20% do PIB, financiamento da ocupação e reconstrução pós-guerra. Certamente, depois de 10 turnos de combates e confrontos para consertar aquilo tudo, ia ter que perder muito dinheiro. E a população final, claro, integração, sobreviventes argentinos refugiados sob nova administração. O Brasil toma conta de todo mundo na América do Sul. Todo mundo que sobra fica aí com o Brasil. E essa é o nosso final. Esse é o nosso final que definiu aí o Brasil como o supremo vencedor da América do Sul. E aí, gostaram? Gostaram do vídeo? Gostaram da simulação? A gente pode fazer mais, fazer da América como um todo, colocar os Estados Unidos nessa briga. Imagina, quem dominaria a América, somando a América do Norte, Central e do Sul? Será que os Estados Unidos vence? Será que o Brasil tem chance contra os Estados Unidos? Podemos fazer fazer uma na Europa no futuro. E aí, comenta aí embaixo, diz se vocês querem mais. Se não, eu faço. E aí a gente vai se divertindo com essas simulações. Legal? Até o próximo vídeo.